Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 1109. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 17 horas e 13 minutos da quinta-feira, 9 de julho de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi, que espero que esteja atento ao nosso episódio, que não esteja distraído com distrações diversas envolvendo a seleção francesa de futebol. Jamais. Está preocupado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e também aí muito inseguro em relação à dinâmica internacional que tem trazido novidades preocupantes nesses últimos dias, o que leva o professor Bagdadi a noites de insônia. Temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Observem, amigos e amigas que estão na escuta do Petit Jornal. Hoje, o professor Bagdadi vai ficar lançando a bola para o outro lado do campo e esperando que ela demore muito para retornar. Vamos ver quantos minutos falará hoje o professor Bagdadi nesse episódio. Tudo bem, professor? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza, com S. Daniel Souza, aqui é profissionalismo, Daniel Souza. Aqui é profissionalismo para gravar mais esse episódio. Um prazer estar aqui para gravar esse bate-papo 1109, são 17 horas e 15 minutos. Está acontecendo o jogo da França, por isso que o Daniel está todo engraçadinho nessa abertura do nosso episódio de hoje. E, Daniel Souza, aproveitando que a gente está em clima de Copa do Mundo, eu queria falar sobre Copa do Mundo. O que está acontecendo com a AFA, Daniel, a Federação Argentina de Futebol? O que está rolando, Daniel Souza? O que o FBI está inferindo? No que ele está sugerindo com relação à seleção de Lionel Messi? Ô, Tanguy, você sabe que agentes do FBI e fiscais federais dos Estados Unidos tomaram depoimentos durante a Copa sobre operações financeiras da AFA, que é a CBF da Argentina, é a Associação de Futebol Argentino. E segundo fontes do La Nación, o jornalão do país do Messi, isso realmente está trazendo ali preocupações para executivos da associação. Os investigadores apuram possíveis crimes sob jurisdição norte-americana, lavagem de dinheiro e fraude bancária em particular. O foco é a Tour Prod Enter, LLC, que administrou ao menos 260 milhões de dólares em receitas da AFA, das quais 67 milhões foram distribuídas sem justificativa econômica aparente. Eu não posso acreditar que a AFA está distribuindo dinheiro sem justificativa aparente. E como tem dinheiro a tal da AFA, hein? Como essas organizações, como essas associações e confederações de futebol mundo afora acabam tendo uma receita muito elevada. O Departamento de Justiça avalia, inclusive, convocar ex-funcionários do governo Milei que tiveram acesso a informações da entidade. A investigação ganhou força após reportagens do La Nación, do jornal argentino, a partir de dezembro de 2024, revelando operações concentradas no estado da Flórida. Portanto, Tanguy, estamos falando de um momento onde, já que você tem ali muitos executivos da AFA presentes no território americano, o fundo, ou melhor, o FBI, juntamente com fiscais federais, está aproveitando a oportunidade para aprofundar investigações. O dinheiro circulou nos Estados Unidos, é jurisdição dos Estados Unidos e, consequentemente, investigações podem ser feitas para avaliar se você teve crimes de lavagem de dinheiro e de fraude bancária. A gente falou muito sobre FIFA e, consequentemente, acabou batendo também em confederações ou rebatendo em confederações e associações de futebol mundo afora na aula gratuita do Petit Jornal que foi realizada há poucas semanas. Está lá disponível no YouTube do Petit Jornal. O fato é que a gente está falando de muito dinheiro que circula nessas associações que não tem exatamente muita transparência e, eventualmente, acabam tendo ali transferências que as autoridades têm dificuldade de compreender. Vamos ver onde essa história termina, mas acaba sendo algo que chama muito a atenção,
até porque a AFA, que é justamente a associação responsável pela seleção argentina, está idealmente concentrada no desempenho de sua seleção, que está indo muito bem na Copa do Mundo. Perfeito. E, aliás, nesse curso, né, você falou sobre aula gratuita, a gente está tendo também um curso lá no Petit Cursos, e a gente falou lá várias vezes sobre como é que o futebol ele é como se fosse uma simulação da guerra, né? Esse é um esporte de uma forma geral, e a própria maneira pela qual os estados se valem do futebol, das vitórias futebolísticas, das imagens do futebol, elas todas se assemelham também a uma certa promoção da superioridade daquele país ali com relação à guerra. Então eu vou aproveitar esse gancho, Daniel, para pegar da guerra imaginária, né, da guerra lúdica que é o futebol, para a guerra em si. O que está acontecendo nesse momento, Daniel, é uma retomada da guerra, né, de forma bastante literal, entre Estados Unidos e Irã. A gente teve aquele cessar-fogo sobre o qual a gente falou algumas semanas atrás, teria aberto um período de 60 dias, abriu, na verdade, um período de 60 dias para que um acordo final fosse definido, né, enfim, para que um acordo final fosse desenhado, e esse acordo não saiu do papel, né, o prazo ainda não chegou ao fim, mas Donald Trump já anunciou no dia de ontem que o cessar-fogo acabou e iniciou uma série de bombardeios contra o Irã. E no dia de hoje, nessa quinta-feira, nós tivemos uma continuação desse atrito, uma continuação dessas explosões, dos ataques, e a imprensa estatal do Irã confirmou o lançamento de um grupo grande de drones kamikazes, né? Então o Irã lançando drones kamikazes, aliás, são produzidos pelo próprio Irã, contra posições de países aliados de Washington, né? Então, por exemplo, no Kuwait, no Bahrein, foram todos países que foram atingidos por drones iranianos. A gente teve, inclusive, Daniel, um anúncio por parte do Irã de que cargas explosivas teriam atingido a bateria de sistemas de interceptação Patriot. Patriot é aquele sistema de bateria antiaérea no Kuwait, né? Então seria uma maneira de mostrar que, olha, o Kuwait vai ter, inclusive, problemas para se defender do próprio Irã, porque a gente destruiu a bateria antiaérea do Kuwait, enfim, que é um sistema americano. Os Estados Unidos disseram que, olha, os drones foram interceptados, então que não teria tido danos mais severos contra os mísseis Patriot, mas de qualquer maneira a gente vê que a crise ela voltou com tudo. A gente teve, inclusive, Daniel, fortes explosões sendo registradas no sul do Irã, incluindo na região de Bushehr. Bushehr, Daniel, você deve se lembrar, é uma daquelas regiões onde há uma planta nuclear iraniana. Foi uma daquelas regiões que, inclusive, foi atacada pelos Estados Unidos e por Israel no ano passado. Não há confirmação até agora sobre se a planta nuclear em si foi atingida, mas a região, de qualquer maneira, todo mundo sabe onde é que fica a instalação, já não é mais secreto, mas, de qualquer maneira, houve explosões ali. A gente ainda tem que saber se houve algum tipo de dano contra essas instalações nucleares. De qualquer maneira, Daniel, o Comando Central dos Estados Unidos anunciou que suas frotas aérea e navais bombardearam 90 alvos militares no território iraniano. Dessa forma, Daniel, é óbvio que o fluxo ali por Hormuz está paralisado. Aliás, esse foi exatamente um dos estopins desse conflito, né? O Irã diz que, olha, o fluxo ali por Hormuz ele tinha chegado mais ou menos à metade do normal, então você tinha um determinado fluxo, estava na casa de 130 navios mais ou menos por dia. Com a guerra foi para uma fração ínfima disso, né? Passava ali 2, 3, 5 navios por dia. Segundo o Irã, teria chegado à metade. Fazendo a conta rápida aqui, Daniel, chegaram ali a 60, 70 navios por dia. Só que alguns desses navios tentaram passar por Hormuz sem pedir autorização do Irã. O que o Irã fez foi atacou os navios. Não pode passar sem autorização. E esse foi, portanto, um dos elementos da retomada desse conflito. Daniel, não tem negociação à vista, não tem grandes coisas que a gente possa imaginar que possam paralisar o conflito no futuro próximo. Os Estados Unidos precisam de um encerramento dessa guerra, até porque as eleições estão chegando, tem abalado muito a popularidade do Donald Trump, mas não há, num futuro razoável, algum tipo de solução para esse conflito no curto prazo, Daniel. Agora, ao mesmo tempo, Tanguy, o Donald Trump não pode levar essa guerra longe, porque se você tiver ali um impacto relevante no mercado internacional de petróleo, petróleo que já subiu bastante depois que o cessar-fogo foi interrompido, que os Estados Unidos voltaram a bombardear o Irã, se nós tivermos aí uma escalada desse preço do petróleo por várias semanas, isso pode ser dramático para a popularidade do Donald Trump. Afinal, no momento em que a gasolina retornava para um patamar ali de
menos de $4 o galão nos Estados Unidos e, consequentemente, você poderia ter uma recuperação da popularidade do presidente, a coisa vai ficar muito complicada se ele realmente alongar essa guerra. Ao mesmo tempo, qual é a alternativa que ele tem diante do atoleiro que ele se meteu, né? É voltar para casa e dizer, gente, tivemos uma vitória maiúscula no Irã. Não sei exatamente qual foi. Não sei o que nós conquistamos. Mas alguma coisa nós conquistamos e, consequentemente, valeu a pena, porque tudo vale a pena se a alma não é pequena. Sei lá, o que o Donald Trump vai dizer para os americanos também diante desse acordo que não traz nenhum tipo de vitória, nem simbólica, para os Estados Unidos nesse momento. E dá pra ver que o Irã também firmou pé, né, Daniel? Eu não vou recuar desse negócio de controlar o Estreito de Hormuz. Eu não vou recuar. Então, as negociações todas apontavam nesse sentido, né? O Trump forçando muito a barra no sentido de que, olha, tem que ter o fluxo livre, não pode ter qualquer tipo de tarifa. O Irã nunca disse que ia voltar a ser o que era antes. O Irã está dizendo o tempo todo que, olha, para passar por aqui vai ter que pedir benção, vai ter que pagar aqui uma grana. O Estreito de Hormuz não é uma via internacional. É uma via que está dividida entre o Irã e Omã, né, Omã? Omã, é, né? O Oman falou aqui que é também, viu? Não tem nem discussão. Então, esse me parece um ponto que o Irã, me parece que a posição iraniana é, cara, eu não cheguei até aqui para ceder nisso. Agora a gente vai até o fim, vamos ver até onde que vai ser atacado de novo. Pô, já foi atacado, eu aguento durante mais um tempo. E claro que quando a gente olha para isso, Tanguy, a gente observa que o Irã sai muito fortalecido em comparação ao cenário que inicialmente ele tinha antes dessa guerra. Né, o Irã não tinha controle sobre o Estreito de Hormuz, ameaçava, etc., sugeria que talvez, quem sabe, pudesse exercer algum tipo de controle, mas agora controla de fato o Estreito, o que muda geopoliticamente a região e traz uma nova dimensão justamente para o próprio regime dos ayatollahs, que agora está mais forte do que estava antes do conflito. E eu acho interessante porque, diante dessa dificuldade, o que o Trump faz? Ameaça, Tanguy, tomar a ilha de Kark. Ah, vai tomar sim. Vai sim. Vai lá. Lá no fundo do Golfo Pérsico. Coloca lá uns Marines para tomar conta dessa ilha. Você vai ver o que vai acontecer, Donald Trump. Você vai ver se isso é uma boa ideia. Claro que ele sabe disso tão bem quanto nós, Tanguy, mas ele precisa ameaçar. O problema é que o Trump faz muitas ameaças que ele não cumpre. E, consequentemente, isso acaba fragilizando a posição americana. É claro que Donald Trump é imprevisível, vai saber. Às vezes ele pode nos surpreender e pode fazer uma loucura. Mas me parece que colocar ali, boots on the ground, quer dizer, tomar um pedaço do território iraniano que concentra 90% ali da distribuição de petróleo, o entreposto que concentra 90% da distribuição de petróleo, seria algo gravíssimo e que poderia trazer consequências imprevisíveis. Daniel Souza, eu queria deixar aqui um recado para os nossos ouvintes, que é a Insider Store, que está com uma linha maravilhosa, toda renovada, que te ajuda muito nas suas viagens. Aliás, Daniel, tanto eu quanto você, a gente viaja muito a trabalho, né? A gente tem esse prazer de viajar também a lazer. E a Insider Store é a melhor aliada que você pode ter na hora de fazer uma mala. Principalmente porque as peças da Insider Store são muito versáteis, você consegue usar de diversas formas diferentes, várias combinações diferentes, e elas também te ajudam muito durante a viagem. Elas garantem que, por exemplo, você não precisa passar por aquele negócio de sair com roupa amassada na viagem e tal, a gente acaba normalizando, mas a Insider Store, ela te tira, inclusive, essa responsabilidade, porque as peças são tecnológicas, desamassam no corpo, ocupam muito pouco espaço, e tem lá toda a linha, tanto para calor quanto para frio. Aliás, isso é um pesadelo do viajante, né, Daniel? Aquela viagem que você faz que de manhãzinha tá frio, durante o dia vai esquentar muito, de noite fica mais fresquinho. A Insider Store, ela tem roupas versáteis que te garantem conforto durante todo o seu dia. E para facilitar ainda mais, você tem um super desconto com o link que está na descrição desse episódio. Você garante uma viagem mais confortável, mais estilosa, com grandes opções e ainda ajuda o Petit Jornal com o desconto que está lá no link na descrição desse episódio. Avançando para a próxima pauta, Tanguy, registro que a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, a Kristalina Georgieva, negociou com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, o uso de 350 milhões de dólares em reservas venezuelanas no fundo para atender emergências humanitárias.
Os recursos são parte da parcela prontamente disponível das reservas venezuelanas no FMI. O FMI retomou o relacionamento com a Venezuela após a queda de Nicolás Maduro, mas o país ainda precisa reestruturar cerca de 200 bilhões de dólares em dívidas antes de se qualificar para um programa de empréstimos. Aliás, a presidente Delcy Rodrigues regulamentou nessa semana a reforma da Lei de Hidrocarbonetos aprovada em janeiro de 2026, após 20 anos de nacionalização. Na prática, você tem a abertura ao capital privado no setor, você institui a arbitragem internacional, ou seja, se você tiver algum tipo de problema, isso não vai ser decidido pela justiça venezuelana, e maior transparência, embora as jazidas continuem em poder do Estado, que aliás é algo absolutamente natural, mas agora você tem a possibilidade da exploração por parte de empresas estrangeiras. O Tesouro dos Estados Unidos iniciou a flexibilização das sanções ao petróleo venezuelano e a Venezuela, claro, como a gente sabe, tem as maiores reservas de petróleo do mundo, conhecidas algo em torno de 300 bilhões de barris, mas ela precisa de pesados investimentos para retomar uma produção minimamente relevante ou minimamente comparável ao que a própria Venezuela tinha num passado não muito distante. Estima-se ali a necessidade de algo em torno de 10 bilhões de dólares, com um retorno que não é rápido e, consequentemente, atrair investimento estrangeiro é visto como uma alternativa nesse momento para destravar o setor e para impulsionar a economia venezuelana. Mas, mesmo assim, muita gente ainda duvida que a Venezuela vai ter condições realmente de atrair investimentos tão vultosos e de longo prazo de maturação, porque sabe-se lá, né, Tanguy? Estamos falando de uma presidente interina. Donald Trump também, a qualquer momento, pode se cansar da Venezuela, virar as costas e se entreter com alguma outra questão internacional que tome a atenção dele. Portanto, quem é que garante que você vai ter ali um mínimo de segurança jurídica e estabilidade institucional na Venezuela por vários e vários anos para que esses investimentos vultosos possam dar retorno? Essa lei dos hidrocarbonetos é uma tentativa, mas a consolidação de uma imagem de estabilidade ainda pode demorar, ainda mais num regime que permanece sendo uma ditadura e um regime que está apoiado num presidente americano que também está longe de ser um poço de estabilidade. Daniel Souza, a gente já falou sobre uma guerra, né? Uma guerra lá no Oriente Médio. Você falou sobre outro fato, né? Que acabou sendo levantado também por um ataque, né? Contra a Venezuela, a mudança ali do regime, pelo menos da presidência, né? De Nicolás Maduro. Eu quero ir para outra guerra, né? Outra guerra que tá no seu 5º ano já, que é a guerra da Ucrânia. No episódio de ontem, a gente falava sobre a cúpula da OTAN e eu trouxe aqui que Donald Trump ele disse uma frase, no mínimo, curiosa, dizendo que, olha, os ataques ucranianos contra a Rússia são ótimos, porque vão acabar ajudando a finalizar a guerra. A gente vai estar mais perto da guerra na medida em que a Ucrânia consiga fazer ataques mais exitosos contra a Rússia. A gente até riu aqui, né, Daniel, porque é óbvio que isso não vai acontecer e é óbvio que o Vladimir Putin está vendo o que está sendo dito, ele lê jornal também, ele ouve o Petit Jornal e ele sabe, a gente sabe, Daniel, que o Vladimir Putin, óbvio que ele não vai ser atacado e falar assim, beleza, vamos negociar então. E os sinais que vêm da Rússia, Daniel, que me parece que são sinais vazados, né? Então o pessoal fala, fontes ligadas ao governo, generais falaram. Você tem aqueles blogueiros, né, Daniel? Aquela galera que fala na televisão, que tem páginas sobre geopolítica na Rússia e tal, que são pessoas muito ligadas ao governo, que normalmente o que eles falam ali tem uma certa ressonância no próprio governo russo. E não é por acaso que de ontem para hoje começaram a surgir notícias dizendo que o governo russo estaria disposto a escalar a guerra. E parece que aqui é 2+2, né, Daniel? Não tem muito mistério, a gente já imaginaria, né, que o governo russo diria isso. Mas o que está sendo dito é que Vladimir Putin rejeita categoricamente os apelos para negociar a paz com Kiev. E que ele teria, inclusive, dado uma descompostura em pessoas ligadas a ele, que fazem parte do governo ali, que teriam sugerido algum tipo de negociação com a Ucrânia, levando em consideração, não, mas se a gente conseguir bloquear ali a linha de frente da maneira como está, a gente fica com o que a gente já tomou, a gente negocia com a Ucrânia, e que o Vladimir Putin teria ficado muito irritado com essa possibilidade, com essa proposta,
e teria dado uma descompostura. Eu, do lado de cá, Daniel Souza, eu não acredito que ninguém tenha falado isso numa reunião com Vladimir Putin. Me parece que isso é muito mais algo envelopado para você jogar na imprensa, para todo mundo ficar sabendo que Vladimir Putin não está disposto a negociar. Então, que Putin teria fincado os pés para atingir o objetivo central de capturar toda a região do Donbass, que é aquele leste da Ucrânia. E aí me parece que aqui também é você elevar ainda mais o tom para dizer que, olha, eu não vou parar onde eu estou, não. E que a Rússia estaria disposta, inclusive, a fazer ataques pontuais contra membros da OTAN. Aqui a gente cruza uma Isso é linha, Daniel, muito grave. muito grave, muito perigoso. Mas que a lógica seria a seguinte, isso aqui é a minha interpretação, tá? Que a Rússia poderia fazer ataques contra alvos pontuais, de maneira... Não são grandes ataques, né, de grande monta, não é uma invasão terrestre, nada disso, mas ataques para testar a reação da OTAN. Então, é assim, eu vou atacar um alvo aqui no país báltico, eu vou atacar lá a Estônia. Os Estados Unidos vão vir em defesa da Estônia contra a Rússia, Daniel? Pô, difícil, né, imaginar isso. No momento no qual a OTAN tá, você teve essa cúpula aí na OTAN, da OTAN lá em Ankara, foi um negócio ali Estônia de... onde, Tanguy? Onde é Estônia, rapaz? Você nem Estônia é onde OTAN mesmo? imagina. É a OTAN? É a Europa? É a Ásia? Era a União Soviética. Era a União Soviética. União Soviética União não é a Soviética. OTAN, né? A União É Soviética Rússia, é né? inimiga da OTAN. É É a Rússia. Rússia, Deve sim. ser. Então, o que a Rússia está sugerindo é que, de repente, poderia, inclusive, começar a fazer ataques na OTAN. E que isso ajudaria, inclusive, a criar uma sensação de que você pode fragmentar a OTAN. E, Daniel, pode mesmo, porque vai ter gente na OTAN falando assim, gente, seguinte, ó, ataque na Estônia, eu não vou. Ah, vai atacar Berlim. Aí, beleza. Aí, pô, atacou Berlim, aí não. Vai atacar Paris, né? Vai atacar, porra, uma cidade grande. Agora, você vai fazer um ataque na Romênia. Você vai mobilizar suas tropas para defender a Romênia? Não Mas, vai, ao mesmo Daniel. tempo, se não mobilizar as tropas para defender o amiguinho, acabou a OTAN, né? Perfeito, é isso. Mas que talvez o objetivo russo fosse esse. Mais uma vez, Daniel, eu não acredito que nada disso tenha, assim, seja exatamente o que a Rússia quer fazer. A Rússia também tem uma série de preocupações, tem uma série de medos e tal, mas me chamou a atenção porque isso começou a ser sugerido na televisão por aqueles grupos ligados ao governo russo, e o Peskov, Dmitry Peskov, que é o porta-voz do Kremlin, não negou. Ele não negou, ele foi perguntado, vem cá, ó, tem um camarada ali falando que a Rússia, de repente, pode fazer isso, aquilo, e o Peskov não negou. Ele disse que não podemos fechar os olhos para a militarização da Europa. A Europa está se militarizando, a gente não pode ignorar isso. Então, se você esperava uma resposta, Daniel, que é, não, de repente esses ataques aí podem ajudar a acabar com a guerra, os ataques ucranianos contra a Rússia reagiu, falou, não, pode piorar a guerra, é melhor vocês negociarem. Eu estou disposto a negociar, desde que seja nos meus termos. Negocie nos meus termos, que a guerra termina, Daniel. Tanguy, podemos avançar para a geleia da chaqueira de hoje, para terminar com uma nota um pouco mais leve o nosso episódio? O que você traz na geleia de hoje, Daniel? Conta pra mim. Tanguy, na geleia da chaqueira de hoje, eu trago o meu desalento. Eu trago realmente a minha decepção com a humanidade. Eu acho que podemos já desistir de tudo, porque eu quero falar sobre a plataforma sul-coreana chamada foodnevercomes.com. Essa plataforma, como o próprio nome sugere, é uma plataforma onde você faz pedidos de comida que nunca chegam. Mas você pode simular a compra, você pode simular ali o deslocamento da entrega, você pode ali ter as suas injeções de dopamina de forma sistemática, você pode ali aproveitar promoções, você pode ali, ai meu Deus do céu, dizer o que você gostaria de comer, de repente atender ali uma gula absolutamente desenfreada e de forma teórica e de forma realmente fictícia. Ô, Tanguy, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais como posso continuar acreditando na humanidade depois disso. Ah, porque tem guerra no Oriente Médio. Ah, porque a Rússia quer atacar o pessoal da OTAN. Gente, nós estamos falando de um mundo onde pessoas vão para uma plataforma fazer compras de comida fictícia para ficar acompanhando e tendo uma injeção de dopamina. Ô, gente, vamos lavar a louça, lavar a roupa, arrumar o que fazer, né? Cuidar de um cachorro, passear o cachorro, sei lá, gente. Pô, mas não dá, né? Para ficar entrando numa plataforma de comida fictícia. Não acredita em mim? Vai lá, Food
nevercomes.com. E eu quero chamar a atenção pro nome da plataforma, que é assim, ninguém foi enganado. Você entra na plataforma, a plataforma se chama A Comida Não Vai Vir. Nunca. Tipo, você nunca vai receber essa comida. A vantagem, Daniel, é que você também não paga, né? Então você não recebe a comida, também não paga. E é isso. Eu acho que você deveria algum dia fazer um react, Daniel. Você deveria... Eu acho que os amigos do Petit Jornal certamente iam gostar de ver um react seu. Comprando uma comida, né? Uma comida apetitosa. Você bota ali seu cartão fictício. É dinheiro do Banco Imobiliário, Daniel, que você usa pra pagar? Como é que é? Não sei, Tânia, eu desisti. Eu tô completamente desalentado depois que eu visitei essa plataforma. Eu fiquei preso nessa plataforma. Eu não fiz compra nenhuma. Eu não vou fazer compra. Eu me recusei. Falei, isso aqui não é real, não é possível que as pessoas estejam aqui. Mas tem lá um monte de opções de pratos, de diferentes tipos de comida, não sei o que. Você pode comprar comida asiática, comida italiana. O que você prefere? O que você tá com vontade de comer hoje? Gente, pelo amor de Deus. Aliás, fica aqui o registro da minha admiração pelo professor Tanguy Bagdadi, que viu o senhor Mbappé perder um pênalti e não desconcentrou. Seguiu como se nada tivesse acontecendo. Parabéns, professor Tanguy Bagdadi. E a França, que pena, hein? Meu Deus, que pena. Estamos muito tristes. Não consigo segurar minha tristeza com o dissabor da França. Inclusive, fui informado da perda do pênalti pelo chat, porque eu não tô nem com a tela aberta aqui para não me desconcentrar. Então você vê o profissionalismo desse profissional aqui que vos fala. Daniel Souza, dessa maneira a gente chega ao fim do nosso episódio. Queria agradecer mais uma vez todo mundo que está junto com a gente, todo mundo que acompanha o Petit Jornal, todo mundo que acompanha tudo que vem acontecendo nesse mundão doido, né? Que tem inclusive plataforma para você pedir comida que não chega nunca, junto com o Petit Jornal. E se você quer a nossa companhia ou nos fazer companhia, para além apenas dos episódios do Petit Jornal, nós temos o Petit Cursos. Acessa lá, petcursos.com.br. A gente está falando sobre uma plataforma na qual você pode escolher a aula que você quiser, o curso que você quiser, para assistir do jeito que você quiser, sobre os mais variados assuntos. Acessa lá, na descrição desse episódio tem inclusive um link que você clicando lá, você entra direto no catálogo para ver todos os cursos que já foram criados, que todos eles você vai ter acesso. Acessa lá, petcursos.com.br. Fica aqui o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter o nosso projeto de pé. Fica nosso carinho, nosso abraço, nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem aí o suporte de um conglomerado ou de uma grande produtora, é um produto digital artesanal e por isso a ajuda de nossos apoiadores é de fundamental importância para a continuidade de nosso projeto e por isso registramos aqui o nosso agradecimento a cada um de vocês. Fica também o convite para que você, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix, que é uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit Jornal. Você pode, inclusive, ativar o Pix recorrente. Tem o link do Apoia-se, pessoas que preferem, de repente, ajudar através do cartão de crédito. Tem o link do Patreon, que é muito bacana para quem vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã a gente tem o Petit Invest, tradicional de toda sexta-feira. A gente grava às 9 da manhã. Aliás, é 9 ou 10, Daniel? Sempre confundo. Amanhã é 10. Vou voltar. Daniel Souza, amanhã tem mais. Amanhã a gente tem o Petit Invest, nosso episódio tradicional de toda sexta-feira. A gente grava no YouTube do Petit Jornal às 10 da manhã. Vai depois para o feed do seu podcast para você assistir na hora que você quiser. Segunda-feira tem mais bate-papo. Um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.